Muito bem-vindos ao canal Engenharia Ativa, sou o engenheiro Silvio Felipe e no vídeo de hoje quero falar sobre aberturas em laje e paredes que passam em cima de laje sem vigas embaixo. O que fazer nessa situação? Eu vejo muita abertura sendo feita em laje, não estou falando de furo, pessoal, estou falando de aberturas para alçapão, passagens, clarabóia e muito mais, que são feitas de maneira errada. Principalmente como a gente utiliza laje treliçada em uma única direção, tem que tomar um cuidado e fazer um reforço. No vídeo de hoje quero falar sobre esses dois assuntos muito importantes que muita gente negligencia, beleza? Então vem comigo que o vídeo está muito bacana. O conceito de laje, pessoal, principalmente quando a gente fala de laje treliçada em uma única direção, está em apoiar ela nas duas vigas, correto? A gente sempre procura utilizar o menor vão para otimizar e fazer uma laje mais eficiente, claro. Porém, quando a gente tem que fazer uma abertura nessa laje ou passar uma parede, a gente tem que tomar uns cuidados bem específicos. Eu estou falando para vocês de uma laje treliçada. Agora, numa laje maciça, por exemplo, ou numa laje armada nas duas direções, a gente pode utilizar a própria ferragem para reforçar. Um exemplo está na hora de fazer a abertura numa laje maciça. A gente simplesmente corta a ferragem e em volta a gente passa as barras bem nas bordas mesmo. Geralmente eu costumo utilizar 4 barras nas bordas, de modo a fazer ali uma amarração com que se transfira os esforços que viriam a ter ali naquele centro. Então a gente lança para as laterais com essa ferragem. Em uma laje armada nas duas direções, isso também acontece bem parecido. A gente tem nesse sentido e nesse. A gente pega o meio e mantém as treliças intactas, bem nas bordas desse furo, perdendo ali só o meio, porque as laterais vão fazer a transferência de carga de maneira eficiente. Porém, a gente sabe que as obras de pequeno a médio porte, elas são armadas em apenas uma direção. Aí que mora o grande perigo, pessoal, de fazer a abertura sem ter reforço nenhum. Que você simplesmente vai interromper uma viga. Esse é o conceito de laje, como eu falei milhares de vezes para vocês. É como se fosse várias vigas em paralelo. Se você chega, simplesmente corta, é como se você estivesse cortando uma viga. E com certeza isso em algum momento vai dar problema. Porque a partir daí, somente a ferragem de distribuição que vai fazer o trabalho de transferir essa carga, e a ferragem de distribuição não é feita para isso, ela não tem a resistência suficiente. A maneira correta de se fazer quando a gente tem uma viga armada em uma direção, quando a gente tem uma treliça, uma laje treliçada armada em uma única direção, é a gente fazer algumas vigas chatas, de modo a pegar o esforço dessa treliça que foi interrompido, lançar para as laterais, continuar e fechar lá na frente para depois também continuar. Dessa maneira, essas duas vigas vão fazer esse reforço. E também, além de pegar só as treliças laterais, ela vai distribuir para várias. Então, ela não lança apenas para uma, lança para várias e faz a distribuição correta com viga chata. Beleza? Então, se você vai fazer a abertura, não corte apenas. Lembre-se de fazer reforço. Você também pode utilizar uma treliça no sentido oposto, como se fosse uma laje armada em duas direções, aquela parte maciça da laje, que também vai funcionar muito bem. Agora, uma outra situação que acontece bastante também, é a gente armar uma parede, montar e executar uma parede em cima da laje. Aí ela pode acontecer de duas formas bem distintas. Uma, no sentido da laje treliçada. Quando a laje maciça é mais fácil ter esse reforço, e quando a laje em duas direções também. Por isso que a laje em uma direção é a que mais sofre com essas situações. A gente arma a parede. Quando essa parede corre no sentido contrário à treliça, tá beleza, porque ela vai distribuindo em várias treliças. Sempre é bom fazer uma parte maciça, tirar ali o enchimento, fazer como se fosse uma viguinha chata com armadura para receber a carga dessa parede e distribuir em todas as treliças, as lajotas treliçadas. Porém, quando está no mesmo sentido que a laje, aí a gente tem que reforçar. Ou a gente faz uma viga chata, que é o mais eficiente. Já mostrei aqui no vídeo
a execução de uma viga chata lá na obra. Se você quer assistir esse vídeo, vai estar aqui na descrição e no card também. Dá uma olhada lá como se executa uma viga chata. Mostrei na obra essa viga. E essa viga chata, ela vai literalmente se comportar como uma viga mesmo. Ela vai de um apoio ao outro e também fazer um pouco da transferência para as laterais. Uma outra maneira muito eficiente de se receber carga de parede e lançar é você apoiar 2 ou 3 treliças, uma do lado da outra, de maneira a formar um maciço. Nesse maciço a gente reforça o positivo e o negativo também. E a gente vai ter as treliças das peças pré-moldadas. Então dessa maneira a gente cria um elemento ali mais rígido para suportar a laje, para suportar a parede. A parede, pessoal, o conceito mais importante de vocês entenderem é que esse trecho que vai receber a parede, ela tem que ter uma rigidez suficiente para não trincar a parede. Senão, com o passar do tempo, essa parede ela vai trincando, vai fissurando e vai ter patologias. Então, por isso que a gente precisa enrijecer essa base, seja com uma viga chata ou seja também com várias treliças, uma do lado da outra. Beleza? Então, abertura em laje e parede sobre a laje. 2 conceitos que as pessoas acabam negligenciando demais, porém, se você assistiu esse vídeo, não vai ter mais dúvida, não é mesmo? Beleza? Agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente sempre vai trocando uma ideia. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!